Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Rondinelli. Se há algo na vida que eu evito, o máximo que eu posso é ficar perto de pessoas extremamente negativas. Pessoas que conseguem ver tudo de pior, mesmo diante das melhores coisas possíveis. Ninguém gosta, eu acredito que você também não gosta de conviver com pessoas assim. Como se isso não fosse o suficiente, pessoas dessa natureza não apenas veem os pontos negativos, como acabam divulgando esses pontos negativos desnecessariamente, contaminando a vida de outras pessoas. Isso não é bom para a sua saúde mental, isso não é bom para a sua paz, isso não é bom para a sua vida de um modo geral. Quando você fala coisas ruins, você alimenta-se de coisas ruins e então você vai andar constantemente preocupado com essas coisas. Uma vez eu cheguei para dar aula na igreja, um grupo de alunos tinha acabado de ser assaltados. E eles estavam comentando como foi o assalto, como as pessoas chegaram, como puxaram as armas, o que eles disseram. E eu sei que eles não estavam fazendo isso por mal. Parece que nesse meio que a gente vive, nós somos mesmo impelidos a falar mais das coisas ruins. As coisas ruins, elas são mais notáveis do que as coisas boas. Mas quanto mais elas falavam aquilo, mais elas produziam inconscientemente nelas mesmas essa ruindade, isso que eu posso chamar de lixo, e produzir esse lixo nelas e na vida das outras pessoas que estavam ouvindo. E eu fiquei olhando aquela situação e me perguntando, poxa, eu sei que ninguém quer ser assaltado, eu sei que não é uma boa ideia, eu sei que coisas ruins não acontecem para nos fazer felizes, mas há de se tirar coisas boas mesmo na pior situação. E isso aqui não é um vídeo motivacional, é um vídeo inspirado na palavra de Deus, é um vídeo inspirado em alguém que viveu, que sofreu e mesmo diante de todas as situações, tirava os melhores aprendizados, as melhores notícias, não fazia mal a si mesmo, se alimentando de toda a negatividade que aconteceu. Então, o que eu devo fazer diante de uma situação como essa? É natural, a coisa ruim acontece, a gente fala da coisa ruim, às vezes a gente conta com glórias porque venceu isso, venceu aquilo. Olha o que a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 14. A situação é a seguinte: Paulo e Barnabé, eles estão viajando por algumas cidades, pregando a palavra de Deus, e eles começam a ter êxito. Algumas pessoas se convertem, judeus se convertem, não judeus se convertem. Existe a turma do pró, existe a turma do contra. Ele viaja para outra cidade e ele cura um paralítico, e aquilo causa um alvoroço na cidade, porque as pessoas pensam que eles são enviados de outros deuses e querem fazer sacrifícios para eles. A história desenrola em torno dessas visitas, até que no versículo 19 diz assim a Bíblia: então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto. Paulo apanhou, e não foi pouco, porque o que a Bíblia diz me deixa entender que ele estava no chão, prostrado. Não houve luta para ele ser arrastado. Ele foi arrastado para fora da cidade, porque as pessoas pensavam que ele estava morto. Se Paulo fosse um emissário de notícia ruim, imagina como ele chegaria em casa contando essa história. Olha, gente, eu estava pregando a palavra de Deus, jogaram pedra em mim, eu desviei, eu corri, uma pedra pegou na minha cabeça, eu caí, depois me chutaram, eu sofri, olha aqui meus cortes, eu sofri demais, doeu demais, e aí eu me fingi de morto, eles saíram me arrastando, olha aqui minhas costas, arranharam todas as minhas costas. Imagina Paulo não tendo o relacionamento que ele tinha com Jesus. Imagina Paulo não sendo um emissário das boas novas, um emissário do evangelho. Que tipo de história ele contaria? Imagina você, que tipo de história você conta
quando coisas ruins acontecem com você, quando coisas que você não esperava que acontecessem, acontecem com você. Mas a história continua no capítulo 14 de Atos. Paulo continua viajando, ele e Barnabé, e não só isso, eles voltam pelo mesmo caminho onde eles foram censurados, onde eles foram perseguidos, até que ele retorna ao ponto de partida, e no versículo 27 diz assim: chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos não-judeus. Pegou? O cara sofre, o cara é apedrejado, o cara é arrastado, o cara se levanta, o cara continua pregando. E quando ele chega de volta no ponto de onde ele partiu, ele diz que o Senhor fez grandes coisas durante a viagem deles. O que é que você tem dito a você mesmo? O que é que você tem dito às pessoas? Qual é a situação que você está vivendo, que você não consegue enxergar o mover de Deus na tua vida, as portas abertas de Deus na tua vida através dessa tua dificuldade? Os meninos do assalto, depois de um pouco de conversa, eu me aproximei e aí de repente a conversa mudou de tom. Glória a Deus, eu perdi meu telefone, mas eu estou vivo. Deus fez maravilhas na minha vida, na vida dos meus amigos, e é isso que eu quero celebrar, é isso que eu quero divulgar, é isso que vale a pena. Deixa de ser um emissário de notícia ruim, e não é nem pelos outros, é por você. Chame vida, chame coisas boas, chame fé, chame que diante da situação mais difícil que você está vivendo, Deus está abrindo portas e Deus está fazendo maravilhas. Não importa o quanto isso esteja doendo agora, conte as bênçãos, pega a visão. Valeu, até o próximo vídeo.